vou esperar, eu vou começar de novo, então, aqui agora que está gravando. Então, eu vou apresentar um pouquinho a nossa liga para o pessoal que é de fora, também que não conhece. Então, a Liga de Psicanálise ela é um projeto de extensão da URGS, mas que tem estudantes de todas as universidades, assim, de Porto Alegre e região metropolitana, né? Então, a gente tem gente da PUC, da URGS, da Fevale, enfim, de várias universidades. A gente está com um número bem legal, assim, bem diverso de universidades. E também a gente é aberto a todos os cursos, assim. Então, não é só medicina e psicologia, são todos os cursos. Todo mundo que tem interesse em psicanálise, a gente é bem aberto a isso. Então, a gente tem o objetivo de estudar, de entender um pouquinho melhor sobre psicanálise, fazer uma discussão com pessoas que entendem um pouquinho mais do assunto. E a gente tem 3 modalidades de eventos. O café, que é o evento que a gente está tendo aqui hoje, em que a gente propõe mais uma discussão, assim, com um psicanalista convidado, ou dois, enfim, depende, sobre um tema que é proposto. A gente também tem o LIT, em que se utiliza uma obra para um livro, enfim, alguma obra da literatura, para partir, para fazer essa discussão sobre a obra com uma interseccionalidade com a psicanálise. E a gente também tem o cine, em que se utiliza um filme, alguma obra cinematográfica, assim, para fazer essa discussão com a psicanálise, sempre com um psicanalista convidado. Então, agora eu vou apresentar a Prof. Luciana, eu vou ler aqui um pouquinho o currículo dela. Então, a Prof, ela possui graduação em Psicologia pela PUC, do Rio Grande do Sul. Ela fez mestrado em Psicologia Clínica pelo PPG da PUC e ela é psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Ela tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia clínica, atuando principalmente nas seguintes temáticas: psicologia clínica e psicanálise. Ela é psicóloga clínica, trabalha em consultório particular e atualmente é professora do curso de psicologia da Escola de Ciências e Saúde da Vida da PUC, onde também exerce a função de co-coordenadora do Laboratório de Sexualidade, Gênero e Psicanálise. Então agora eu passo a palavra para ti e muito obrigada por poder estar aqui conosco. Obrigada, Sara. Obrigada, Sara. Obrigada, Olivia, que foi quem fez a ponte, né, para esse nosso encontro aqui. Eu fiquei muito contente com esse convite, porque é com essas discussões assim que a gente produz a psicanálise, né? Então, fiquei muito contente em fazer essa dobradinha da sala de aula para uma liga, e eu acho que uma liga é um espaço muito potente, assim, então já quero dizer que estar aqui é uma honra por poder pensar num projeto que vocês estão, né, pensando a psicanálise de uma forma tão autônoma, independente. Isso é muito legal, né? Então, de antemão, quero agradecer. E eu pensei, né, diante do convite, assim, que a Olivia me fez para pensar as questões de gênero e a psicanálise, eu pensei em, como é um café, assim, né, fui convidada para um café, então eu pensei em colocar, assim, brevemente o que eu ando pensando, assim, como um projeto mesmo de um pensamento dentro da psicanálise sobre as questões de gênero, e pensei que seria impossível não articular com as questões da própria sexualidade, que é, então, o carro-chefe da psicanálise. Então, né, eu sei que o convite era gênero e psicanálise, se vocês me permitem, eu vou incluir a sexualidade nessa discussão. E aí eu pensei em colocar, né, algumas ideias para vocês, para que a gente depois possa fazer a parte mais interessante, que é poder escutar, discutir e fazer uma construção de um pensamento que sempre é pelo diálogo, né, pelas discussões que a gente produz. Então, eu quero convidar, né, eu sei que se estão aqui numa sexta-feira à noite é porque tem um encantamento pela psicanálise, enfim, que vocês, né, num frio, numa sexta-feira fria, para quem está em Porto Alegre, pelo menos, é um bom sinal que estamos todos aqui nesse momento. Eu posso compartilhar o material? Pode? Pode sim, aham. Não Tá, sei se. então, Acho que não Sara, tem que autorizar aqui, né? vamos tentar. Se não der, Tá, eu. tá bom. Eu acho que no Meet não precisa, não. E aí eu acho que no Meet eu não enxergo vocês quando eu compartilhar a tela. Então, se o som É, falhar, se alguma coisa acontecer, vocês me avisam, porque é uma coisa tá. muito difícil ficar num lado de cá, não vendo ninguém. Sim, E aí, aham. se qualquer coisa falhar, vocês, por favor, me sinalizem que aí Tá, a gente volta. tá bom.
pouquinho. Aqui. Funcionou ou não? Sim, tá tudo certo, tá aqui aberto. Lindos os slides, inclusive. Mas a tela não tá tela cheia, né? Tá tela cheia, assim, tudo certo. Ah, não, para mim não tá, mas tudo bem. Então, vamos lá. Bom, como eu já tinha dito, né, eu vou ser um pouco subversiva ao convite que vocês me fizeram, que era para falar de gênero e psicanálise, mas eu precisei colocar a sexualidade nessa nossa conversa e aí eu vou dizendo para vocês por que ao longo, né, dessa nossa conversa de hoje. Eu fiz um pequeno roteiro, assim, para orientar, né? Eu não conheço vocês, não sei por onde vocês já andaram em termos de gênero e psicanálise, mas eu quero dizer que essa é a minha, né, proposta para hoje, e a gente pode depois ampliar a nossa conversa, que para mim, né, parte de um trabalho em construção, né? Eu acho que estamos diante de uma temática bastante difícil, assim, para a psicanálise, e me vejo, né, em construção e também em reforma, em algumas vezes. Então, eu pensei em trabalhar, né, começando, obviamente, por Freud, como um homem do seu tempo, revisar algumas questões das teorias sexuais freudianas, pensar, né, junto com vocês, se a psicanálise é cis heteronormativa. E aí a gente entra na questão do gênero, né? Pensando se o gênero é ou não uma questão para a psicanálise. E aí, no final, se tudo, né, der certo e vocês, né, aguentarem até lá, a gente vai falar de um projeto, né? Da proposta de um projeto para uma psicanálise, porque eu entendo que a gente tem muitas, né, psicanálises em vigor. Bom, vamos começar por Freud, né? Freud foi, né, brilhante, né, um pensador da cultura e uma pessoa que conseguiu fazer, né, uma obra vasta, complexa, né, e deu conta de explicar fenômenos humanos que até então não puderam, né, não tinham podido ser explicados de outra forma. A gente precisa pensar, né, que o Freud foi subjetivado numa cultura e numa época. E aí eu penso, né, que a gente poderia, né, organizar um pouco dessa nossa conversa, falando, né, de como a cultura também inscreve em cada pesquisador, em cada teórico, né, alguns aspectos, né, que são subjetivantes. E talvez isso já nos ajude a pensar a questão do gênero logo em seguida, né. Mas eu uso aqui essa citação que é do Nelson Giannini e do Pedro Eliodoro de Tavares, que são as pessoas que compilaram, né, a nova edição da editora Autêntica, que chamam as obras incompletas de Freud, né? E os próprios organizadores escrevem, né, essa frase que está aqui, que diz que os textos do Freud não são apenas a expressão da cultura, de seus valores implícitos e explícitos. Não é apenas reflexo de, mas também se reflete na e reconfigura essa própria cultura. Essa frase, para mim, eu acho que é fantástica, não só para a gente pensar que a psicanálise, ela estrutura, né, um pensamento, e temos aí, né, uma grande questão ética, porque a psicanálise, ela também está construindo, né, e produzindo nesta cultura de hoje. E, portanto, o nosso desafio é poder fazer uma conversa com o que a nossa sociedade, o que o nosso tempo de hoje nos exige, para que, pelo menos na clínica, né, a gente possa ofertar, né, o trabalho do psicanalista, que é colocar a palavra no sofrimento, né? Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que pensar que nós estamos nesta cultura e que o Freud não só, né, se sustentou a partir dos enunciados culturais, morais, né, dos ideais do seu tempo, mas também a própria psicanálise fez um grande impacto na cultura, e hoje a gente consegue ver que, quem sabe, né, todas as
movimentações necessárias, né, e possíveis para o tempo que a gente vive hoje, quem sabe também não tenham sido, né, também influenciadas por essas rupturas que a psicanálise sugeriu, né. A Maria Rita Kell, vocês também devem conhecer como psicanalista, né, ela diz que mesmo com toda a coragem investigativa de Freud, a psicanálise sofreu, aqui e ali, limitações morais e ideológicas da época em que foi escrita. Maria Rita Kell está falando aqui a partir dos textos do Freud sobre a feminilidade. Então, ela faz o pós-fácil da edição da Editora Autêntica no livro que tem os textos sobre o amor e sobre a feminilidade, sexualidade e feminilidade. E ela está dizendo que isso, né, que a gente vai precisar olhar também para algumas limitações morais, porque ler os textos do Freud sobre a sexualidade feminina e sobre a feminilidade de 1931 e 33, hoje é, né, um desafio para qualquer homem e qualquer mulher, porque tem ali muitas limitações daquele tempo. E aí, pessoal, né, eu acho que a gente começa a pensar, né, um pouco do por que eu estou trazendo essa questão da história, né, histórica da psicanálise, Freud, enfim, a sua cultura, para que a gente possa pensar, assim como a Silvia Bleichmer, que é uma argentina fantástica para pensar as questões de gênero, de sexualidade, ou da psicossexualidade, vai nos levantar, né, que a questão, né, ela fala isso na revista Percurso, que a questão é como que a gente faz para sair desse impasse em que a psicanálise nos colocava, né, como se nós fôssemos os guardiões da moral e dos bons costumes do século XX, né. Sustentar os textos tais quais Freud escreveu é um pouco, né, tentar manter esse lugar de um guardião da moral e dos bons costumes, né, e certamente Freud não faria, né, essa mesma postura, não teria essa postura, porque de fato, né, o Freud fez muitos rompimentos, né, com a cultura, né, ele não tinha, né, pelo que a gente sabe, ele não tinha essa intenção. Então, ela diz, né, que a saída, né, seria ou, né, revisaríamos nossas teorias sexuais ou nos converteríamos em oportunistas politicamente corretos para dar uma explicação à homossexualidade, ao transexualismo e todas as novas práticas que aparecem. Então, aqui, né, em 2015, nessa publicação, a Silvia já está dizendo que a gente precisa fazer algo para que a gente não mantenha a psicanálise como algo retrógrado, né, como algo que não tem mais a sua implicação na clínica, na cultura. Para isso, é como se a gente tivesse que fazer uma depuração, né? Como assim uma depuração? A gente precisa entender quais são os conceitos que estão na psicanálise, sustentados na metapsicologia, e, portanto, né, mantém uma condição de explicação sobre qualquer situação que nos apresenta hoje, e quais são, né, aqueles elementos que foram apresentados como conceitos, mas que, de fato, eram mais um aspecto, né, sustentado em ideais daquele tempo, né, que não se trata de uma questão teórica, mas sim uma questão mais ideológica. Nesse sentido, essa depuração necessária é bem trabalhosa, porque a gente precisa pensar o que mesmo nos sustenta hoje na psicanálise para dar conta de todas as movimentações sociais que a gente percebe e daquilo que a gente também escuta na clínica, né? E aí eu pensei, né, a gente teria aqui, eu sei que o nosso tempo é curto, a gente teria muitas possibilidades para pensar na história do gênero, né? Mas eu quero fazer aqui um pequeno recorte para pensar com vocês como que o gênero vem chegando, né? Como estudos fora da psicanálise, como vai se aproximando, e se hoje a gente pode pensar que o gênero é, né, um tema, né, para os psicanalistas. Começando com o John Money, que vocês já devem ter ouvido falar, né, em 1955, ele cria, né,
ele é o criador, né, do próprio gênero, do termo gênero, da concepção do gênero, porque tanto na linguística, né, nas questões da classificação, do que era feminino, masculino ou neutro, e quanto na medicina, com, né, a pesquisa com intersexuais, ele acaba, né, entendendo que existe algo que não é da natureza, né? Então, ele vai entendendo que existe um sistema que ele chamou sexo-gênero. Ainda, pessoal, que tenha aqui uma leitura completamente biológica, médica, né? Aqui a gente tem o início do tema do gênero, porque ele vai dizer, então, que cada pessoa tem uma assignação de gênero a partir do seu nascimento. Então, os pais e o sistema médico, ao olhar uma criança, vão dizer, né, o que ela vai ser. E ali, então, tem algo que ele vai chamar desse sistema sexo-gênero. Então, o gênero está iniciado aí. Depois, né, chegando mais perto da psicanálise, a gente vai ter, em 68, o Robert Stoller fez, né, uma possibilidade, né, de entender o gênero. Ele importou, né, esse conceito do John Money e colocou, né, a psicanálise a pensar numa ideia de um núcleo de identidade de gênero, né, o que ele chama de gender core, que é, na verdade, ele vai determinar lá, pelas pesquisas que faz, que o gênero é constituído nas pessoas lá por volta de 1 ano e 6 meses de idade. E que depois disso, lá por os 3 anos, já seria impossível fazer alguma modificação do gênero a partir disso que foi construído mais cedo. Enfim, tem muitas críticas ao Stoller, obviamente, né? Mas a gente tem que pensar que ele faz parte da história, né? Depois, mais tarde, eu acho que para a gente chegar mais perto do que hoje a gente está produzindo em termos de psicanálise e gênero, a gente precisa citar a Gayle Rubin, né, que é uma antropóloga feminista americana, que foi estudar, né, para além dessa questão da regulação social, do que os pais, os cuidadores e o sistema médico propõem para a criança ao nascer, ela foi tentar pensar em como a cultura, né, os modos de subjetivação, as organizações políticas, as famílias e a própria subjetivação de uma época, né, acabam também influenciando nas questões de gênero. Então, aqui a gente tem uma abertura, né, para pensar que um sujeito é constituído, né, que o gênero, ele tem inúmeras facetas e ele é constituído a partir, né, da experiência que é singular do sujeito, né, e que ela faz uma crítica propondo que, de alguma forma, né, a sociedade foi regulando, né, uniões sexuais permitidas e não permitidas, e isso também faz parte das organizações de gênero. Vindo mais para perto, né, na Argentina, a gente vai, né, ter uma psicanalista, Emilce Bleichmer, né, que faz um trabalho, assim, um esforço para tentar dizer que, sim, o gênero é do campo psicanalítico, né, porque ela vai dizer que Freud trabalhava com mulheres, né? Trabalhava com homens, com mulheres. E quando a gente fala de gênero, a gente não está falando de dissidências sexuais ou de gênero. A gente está falando de qualquer experiência, né? Qualquer performance de gênero. Então, aqui a gente tem, né, um apontamento da Emilce Bleichmer dizendo que Freud colocava, né, a perspectiva androcêntrica para entender as mulheres e criava uma situação em que as mulheres eram exigidas, né, para se ofertar como desejáveis, mas que elas não podiam ser desejantes. Percebam que aí a gente tem uma grande crítica, né, à psicanálise freudiana, em 85, para fazer uma leitura crítica de que talvez a forma como Freud entendeu a feminilidade estava muito posto sobre as questões do seu tempo e que talvez não puderam ser
construídas, né, de uma maneira que pudesse, de fato, se apropriar daquilo que é, né, da feminilidade. Estava sempre posto naquilo que é, né, o inverso do masculino, ou que está, né, centralizado na organização do gênero masculino. E uma outra pessoa como referência, assim, para vocês, na Argentina também, é a Irene Meller, que tem várias publicações e ela trabalha tentando, né, desconstruir e também criticar os pilares freudianos acerca da sexualidade feminina e a feminilidade. E ela, para isso, lança também várias outras pessoas, várias outras psicanalistas, como a Carol Gilligan, a Nancy Chodorow, a Jessica Benjamin, muitas mulheres, né, que foram escrever, dar voz, né, a isso que é do feminino e, portanto, o que é do gênero, né. Depois, no Brasil, a gente vai ter muitas pessoas, né, que estão também trabalhando com essa temática, porque, enfim, é uma complexidade enorme a gente fazer essa depuração da psicanálise. Bom, então, como é que o gênero, né, se inscreve, né, está na origem da psicanálise? Eu gosto de lembrar que a gente tem, no final, né, do século XIX, ali, quando Freud estava, né, na virada do século, fazendo a interpretação dos sonhos, construindo a psicanálise, colocando a psicanálise num movimento de um trabalho muito incessante, assim, de produzir entendimento sobre o inconsciente, sobre a sexualidade. Neste mesmo tempo, né, a gente tinha na França o movimento sufragista, e que o Freud não fez interlocução, né? Então, tinha ali, né, um impedimento nesse sentido de poder olhar de uma outra forma para aquilo que estava naquele momento sendo pensado, né, num pilar teórico, né? O Freud sustentou uma teoria muito rica, mas é inevitável que a gente olhe para essa teoria e que a gente não veja ali uma centralidade, né, baseado, né, nas diferenças anatômicas. Então, quem acompanha, assim, né, a leitura freudiana, a gente vai ver que em 1905 a gente tem o texto, né, muito lido do Freud, que é os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, e ali a gente vai ter uma grande, né, explicação, né, de como é que se dá a sexualidade infantil, e também a gente vai ver as diferenças entre a sexualidade de meninos e meninas. Então, retomando um pouco do que é da explicação freudiana do complexo de Édipo, né, ele usa do mito para colocar um conflito como universal, né, e que esse conflito coloca não só a universalidade, então estaria presente em todos as crianças, em todos os humanos, mas que também seria, né, para a teoria psicanalítica, aquilo com grande holofote, né? É aquilo que faz a movimentação do narcisismo primário para o secundário, do eu ideal para o ideal do eu, que constrói condições de produzir recursos para que a sexualidade possa avançar. Quando a gente olha para a forma como Freud, né, descreve o Édipo da menina e do menino, fica muito evidente o lugar do falo, né? Então, não vou entrar detalhadamente nisso, porque eu acho que depois a gente pode usar o nosso tempo para discutir outras questões, mas o Freud coloca, né, o Édipo do menino, né, ele inicia com as diferenças, com a percepção das diferenças anatômicas, o menino perceberia, então, na menina, que seria, então, a menina castrada, que ele tem algo que ele pode perder, né? Então, esse lugar do pênis ganha, né, um grande investimento, e não só pela questão
das próprias zonas erógenas, mas ganha um investimento na teoria psicanalítica muito, né, para o lugar do masculino na cultura. Eu sempre brinco em sala de aula, né, que a gente precisa pensar como que o masculino e o feminino estavam naquele tempo. Então, o Freud podia ter, né, uma possibilidade de ter iluminação à noite para fazer suas leituras diferente das suas irmãs, né? Ou, né, o que é, porque ele era homem, né, possivelmente, ou como que eram as queixas das pacientes que chegavam à clínica freudiana, né? A gente vai, obviamente, ouvir, né, de uma situação que era de uma passividade, né, das mulheres pelo impedimento cultural. Então, na medida em que elas não podem estudar, elas não podem trabalhar, elas não podem decidir o que é melhor para o seu futuro, elas precisam sair da família de origem para um casamento. Isso ganha também na clínica, né, e na teoria psicanalítica, né, algumas proposições teóricas que, na verdade, são marcas de um tempo, né. Então, as crianças, sim, percebem as diferenças anatômicas, mas será que hoje, né, as crianças, quando percebem as diferenças anatômicas, vão dizer, então, que é por isso que eu, menina, não vou poder brincar de carrinho, ou que eu não vou poder me sentir ativa para produzir relações, para, inclusive, fazer, né, movimentações conforme o próprio desejo. Então, a gente vê, né, lá no Édipo da menina, na descrição freudiana, por exemplo, uma construção que diz o seguinte: a menina, ao se deparar com a falta, com aquilo que ela não tem, com o pênis que não lhe deram, né, ela vai tentar recuperar na trama edípica, né, esse lugar com o pai, que o pai lhe dê, né, isso que lhe falta. Mas, né, se tudo der certo, isso não vai acontecer, o pai já está impedido, o pai está lá num relacionamento com a sua mulher, que é mãe dessa menina, e a menina, então, segundo Freud, vai fazer uma equivalência de pênis-bebê. E aí, pessoal, tem uma questão que é bastante problemática nessa leitura das saídas possíveis da menina para a feminilidade, né, que é fazer essa ligação com aquilo que é da reprodução, né? Então, uma das saídas que o Freud descreve para a feminilidade é que a mulher seja mãe, né? Que a maternidade vai dar à mulher aquilo que lhe faltou, né? Então, o falo perdido, aquilo que não pôde ser colocado no estatuto, né, de uma mulher poderosa e fálica. Então, percebam aí que a gente tem, né, historicamente, esse cruzamento daquilo que é da metapsicologia com o que são, né, as questões culturais, sociais e morais, né? Então, sim, a gente vai pensar que a psicanálise foi, né, construída numa sociedade patriarcal, que ela tem elementos, né, cis heteronormativos, quando eu estava falando do Édipo aqui, né, basta que a gente perceba qual é a saída do Édipo do menino, qual é a saída do Édipo para a menina, e que, então, isso deve ser um caminho, uma trilha, uma norma, né? E tudo que foge disso teria que ser olhado como psicopatologia. Então, ela é a psicanálise, ela está construída, né, sobre o pilar fálico, ou seja, né, ela tem esse lugar que está sustentada de que é o masculino, tudo acontece, né, no masculino, e a mulher, né, fica ali às voltas com a sua inveja do pênis, aquilo que ela não pôde ganhar como o lugar, né, do poder, né, do pleno, do tudo, né. E sim, né, a psicanálise se constituiu numa lógica binária, né, e que vai dizer, então, se é homem ou mulher, né, se é passivo, se é ativo, e claro, porque isso está sustentado no ideário moderno. E aí, né, a gente vai fazendo essas ligações, né, entre, na psicanálise, né, freudiana, entre masculinidade
como a atividade e a construção de um sujeito fálico. E a feminilidade estaria vinculada à passividade e um objeto castrado. A questão aqui, pessoal, que eu trago é que a gente cuide, né, para não produzir uma leitura que considere apenas, né, a dimensão psicológica da constituição da posição sexuada. Isso é, que a gente retire o contexto, que a gente retire a cultura, que a gente retire o tempo, né. E aí, a gente pensa, o que então fica, né? O que da psicanálise a gente vai manter para poder dar conta do que hoje, né, são as demandas sociais? Muitos elementos, né? A riqueza freudiana, a noção da própria pulsão, né? É um conceito riquíssimo, né? Que o próprio Freud disse, né? Que a pulsão nasce colada no autoconservativo e depois se separa dela. Então, a pulsão consegue se ligar a muitos objetos. Isso é uma sacada fantástica. Então, a grande descoberta da psicanálise é a ruptura dessa relação entre a identidade e a escolha de objeto. Né? Isso já é, né, um pulo muito grande, e que hoje, né, a gente pode usar, né, desses recursos, porque a identidade, né, é da ordem do ego, é do eu, né? E a escolha de objeto vai estar relacionada com as marcas dos objetos primários e na recomposição identitária dessa diferença anatômica. Então, a escolha de objeto está, né, postada, né, sustentada nessas marcas primárias, mas isso não é a identidade, né? E a gente vê muita confusão em relação a isso ainda hoje. Agora, eu estava falando para vocês que a gente não pode descuidar dos aspectos que estão para além do intrapsíquico, né? A gente precisa pensar, né, que o processo de subjetivação se dá de diferentes formas, né? Principalmente para quem está num grupo hegemônico e para quem não está. E aí a gente entra nas questões de gênero. Eu pergunto para vocês, né? É a mesma coisa, funciona da mesma forma, né? Uma pessoa que vem, né, da periferia, que é negra e que tem lá seu gênero, por exemplo, como uma pessoa trans, do que uma outra pessoa que veio de um lugar hegemônico, né, e que está num lugar de uma maioria. Para mim, a resposta é: não é a mesma coisa. As minorias são subalternizadas. E não só a gente vai sustentar isso com a Débora Tager, que tem um livro fantástico, eu indico para vocês, que chama Psicanálises para Todos, Todes. E também a gente vai ouvir muitas questões interessantes sobre isso com um psicanalista francês que chama Tammy Ayush, né? O Ayush também vai trabalhar muito com o tema das minorias de raça e também as minorias de gênero, para pensar que a psicanálise talvez tenha que olhar para os processos de subjetivação nas suas diferenças, né? Que é um risco essa universalização que estava no início, né, na origem da psicanálise. E se a gente estava pensando nessa questão de como que a gente pode pensar nas diferentes formas de subjetivação, a gente também vai precisar fazer esse exercício, né, que as formas da sexualidade e os posicionamentos identitários não definem por si só, né, por si mesmos, a sua estruturação psíquica, nem uma eventual dominância psicopatológica. O que eu quero dizer? É bem comum que a gente encontre entre psicanalistas uma equivalência entre a homossexualidade e a perversão, e a transexualidade com a psicose. Isso é um erro grave, porque desfaz, né, a estruturação psíquica que está por trás de uma subjetivação.
a gente precisa, né, pensar. Isso não quer dizer que não existe mais psicopatologia. Não. As dores, os sofrimentos, o mal-estar segue na cultura, segue nos indivíduos, mas a proposta é que a gente não colhe o sofrimento e o adoecimento com posicionamentos identitários, né, ou de sexualidade. Eu acho que é importante, né, que a gente faça um diálogo com pensadores assim que criticam a psicanálise, né? Um deles é o Foucault, né? O Foucault trabalha, né, a partir da ordem sexual moderna, dizendo que no Ocidente se formou uma ciência sexual que produz discursos de verdade sobre a sexualidade, né? Produz uma versão, né? Então tem o que é aquilo que é o correto, aquilo que é o dentro da lei, o que é desejado. E que há uma opressão do sexo e de práticas consideradas desviantes, né? Desviantes da norma, por discursos que estabelecem relações de poder-saber. Quem pode mais, quem sabe mais. E isso, pessoal, é uma alfinetada, né, na organização psicanalítica, e os psicanalistas sobremodo, né? Por quê, né? Será que a gente não estaria usando, né, esse poder do saber para dizer quem está dentro e quem está fora da norma, quem está dentro e quem está fora da lei? Então, Foucault alertou a psicanálise do que originalmente era uma emancipação do desejo, que sim, né? Imagina, Freud disse que o sexual não era o genital, e que o sexual estava voltado à sexualidade, que era o desejo, que estava desde lá a noção do apoio, desde quando uma criança é sexualizada. Mas que essa psicanálise pode ter se convertido numa política opressora e repressora. E ele segue, né, eu acho que dando, né, essa chamada de atenção, assim, aos psicanalistas, para falar, né, esse campo da sexualidade e relação com o poder. O Freud, né, acaba colocando, por exemplo, na experiência edípica, né, a questão do poder como as diferenças de gerações, né? Então, os pais, né, que ao negar ao filho o acesso àquilo que ele está proibido, são, né, fazem uma função de um poder, né? Mas o Foucault está dizendo que a gente precisa pensar nessa sexualidade, né, como uma sexualidade que é livre, que possa, né, manter condições de ligação com diferentes objetos, sem que isso seja colocado numa ordem de psicopatologia. Isso é, né, da psicanálise, uma forma de exercer poder. E ele vai dizer que tem uma lógica excludente, né? É homem ou é mulher, e essa é uma lógica binária, e que existe ainda uma desigualdade hierárquica sobre o ser homem e ser mulher, e também a gente pode pensar, né, as questões de gênero, né, que mesmo dentro, né, as pessoas cisgêneros, então já teria a diferença entre homem e mulher, nos transgêneros também tem em relação à raça, e assim a gente vai vendo essa lógica de organização social pela diferença de poder. Então, ele vai dizer que, historicamente, tem um caráter de positividade que é posto, né, sobre o homem, sobre o masculino, o heterossexual, o burguês, branco europeu, né? Essa é a norma. Eu não estou vendo vocês, então espero que vocês estejam me acompanhando bem. Qualquer coisa, abram o microfone e me falem, tá? Então, a pergunta é se o gênero ele é estrangeiro ao estudo psicanalítico, né? Se o gênero ele é algo para a antropologia, para a filosofia, ou é também, né, uma questão à psicanálise. É uma questão bastante polêmica essa. Eu tenho pensado, não só eu, mas me sustentado, né, em vários colegas e também vários autores dentro da psicanálise, pensadores que vão dizer que sim, né, porque, bom, eu estou antecipando, né, que eu ia falar depois,
Mas se o gênero, né, é construído no eu, o eu não é, o ego, o eu, não é o que a gente, né, pensa, a psicanálise não pensa no eu? Vamos pensar que, saindo um pouco antes, né, eu quero falar do sexo, né, e que mesmo que a gente pense que tem uma diferença, como Laplanche vai dizer, né, entre o sexo sexual, né, a gente precisa pensar, e o gênero, né, a gente precisa pensar que mesmo o sexo não é um mero dado biológico, mesmo que tenha essa ligação com a anatomia, né, mas é um produto cultural, construído a partir de um conjunto de representações instituídas, né. Eu nascer com o sexo feminino no Brasil é diferente de nascer com o sexo feminino em alguns países africanos. Então, isso, né, nos mostra que o sexo não é só biológico, ele tem muitas representações já atribuídas. E, claro, né, diferente do que estava lá em Freud, talvez a gente possa pensar que a construção de gênero é anterior ao reconhecimento da diferença anatômica entre os sexos. E depois vai ser ressignificado na sexuação. Mas que quando a gente está falando de diferença anatômica, a gente está falando da vivência edípica. Mas antes disso, o sujeito constitui um eu. E uma das facetas desse eu é o gênero. Eu tinha citado o Laplanche, né? Porque acho que o Laplanche trabalha muito bem essa questão do gênero, do sexo e do sexual. Então, eu vou ler essa passagem dele para vocês, né? Ele diz o seguinte: o gênero é plural, é geralmente duplo, com o masculino e feminino, mas não o é por natureza. É muitas vezes plural, como na história das línguas e na evolução social. O sexo é dual. Ele o é pela reprodução sexuada e também por sua simbolização humana, que fixa e engessa a dualidade em presença-ausência, fálico-castrado. O sexual é múltiplo, polimorfo. Descoberta fundamental de Freud, ele fundamenta-se no recalque, no inconsciente, na fantasia. É objeto da psicanálise. Percebam que aqui ele está fazendo, né, tentando colocar uma síntese enorme, isso que é do trabalho atual, né, de fazer essa depuração, né? Por que o gênero, né, é plural, o sexo é dual e o sexual, né, ele é polimórfico. Isso tudo, né, precisa que a gente sustente, né? Na metapsicologia, no que é da sexualidade infantil, na fantasia, no recalque, mas que também a gente possa pensar de como é possível que essas movimentações sociais e psíquicas também possam ser entendidas a partir, né, dessa estruturação. Tem um argentino que trabalha muito bem a questão das transexualidades, as infâncias trans, e trabalha muito com a questão das sexualidades e gêneros na contemporaneidade, e ele diz o seguinte, que nas representações de gênero se produzem enunciados, pautas, crenças e ideais que designam não só os atributos, mas também posições psíquicas e sociais. Nesse sentido, se situa na confluência de múltiplos determinantes nas subjetividades, que acentuam o seu caráter eminentemente relacional e dão conta de um arranjo performativo que se reproduz cotidianamente através de práticas e dispositivos de subjetivação. Facundo está aqui propondo, né, que a gente trabalhe esses múltiplos determinantes nas subjetividades como esse caráter relacional, né, que vem das construções psíquicas e que também faz uma relação com o social, né. Isso
tira, né, desse encapsulamento, né, que o psiquismo estaria, mas dessa abertura, né, do que é das inscrições que vêm do outro. Depois daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. E para a gente só seguir ainda nas proposições do Facundo Blechter, ele diz que o diálogo com os estudos de gênero é proveitoso na medida em que permite considerar as formas com as quais os enunciados, os mandatos e ideais que modelam a distinção entre masculino e feminino, construídos segundo o histórico imaginário social, se inscrevem psiquicamente. Ou seja, não basta que a gente olhe para os elementos da cultura, a gente vai precisar pensar como que cada um, né, inscreve, né, psiquicamente esses enunciados que recebe. Então, a gente tem, né, um tensionamento desse regime instituído, que a gente está trabalhando com as transformações das subjetividades sexuadas, das posições desejantes e das identidades, e essas vão delineando novas constelações individuais, né? Tanto as individuais, familiares e sociais, que alteram o regime instituído como heterossexista, heteronormativo e falocêntrico. Então, é impossível que hoje, como psicanalistas, a gente siga dizendo, né, que o destino da mulher é querer ser mãe, né? Ou que o homem, porque nasceu com um pênis, ele precisa se colocar num lugar de poder, né? Então, essas transformações são necessárias para que a gente possa seguir pensando, né, nessas subjetividades sexuadas. Em relação... eu acho que eu estou no meu tempo, né, gurias, mas eu já vou terminando. Não, pode ficar bem à vontade. Tá. A psicanálise, né, ela foi tendo que conversar com aquilo que se apresentava na cultura, senão a gente vai ficar com ouvidos caducos, né, ficaremos surdos na nossa clínica, né? Por quê? Obviamente a gente vê a transformação das relações de poder entre os sexos, né, que criaram, obviamente, novas formas de prazer e sofrimento, mudanças nas configurações das masculinidades e feminilidades. Então, esses S's, os plurais, fazem a diferença. A gente não vai ter a descrição de uma masculinidade ou de uma feminilidade ou de uma transexualidade, impossível. A gente vai pensar que a trajetória, como diria lá o Ayushi, é hipersingular, né? Não tem como a gente colocar numa universalização. A gente tem uma infinidade de configurações familiares, né? Não só das adoções, mas da possibilidade de um casal homoafetivo adotar, ter seus próprios filhos, casais transexuais, enfim, né? Também a gente tem um campo das diversidades sexuais não heteronormativas, não binárias. Como é que a gente explica, né? Não que a gente precise explicar a alguém o que se passa, né? Mas como é que a gente sustenta na psicanálise uma organização não binária? A gente precisa pensar, ou então, né, a gente não vai colocar, né, as pessoas a se adaptarem às teorias, a gente precisa que a teoria se movimente para dar conta daquilo que está sendo, né, está no discurso do atual, né? E, inclusive, das possibilidades das novas técnicas reprodutivas, né? Então, pode ser que uma mulher não venha conhecer quem foi, né, o homem que fez a doação do espermatozoide que gerou um filho, né? E como é que isso vai sendo lido, né? A psicanálise, se, por exemplo, né, o lugar do masculino tinha essa via direta, que é o lugar da lei, que é o lugar da castração, então essa criança não teria inscrito a lei, né? Isso, né, é inconcebível pensar dessa forma. Então, a questão fundamental dos psicanalistas hoje não é apresentar respostas definitivas à questão das apresentações de sexualidade e gêneros, né? Não é dar uma resposta, mas sim sustentar os interrogantes levantados e abrir novas questões. Tem-se dessa maneira uma multiplicidade de perguntas, o que implica sair de uma posição confortável com respeito ao saber.
esse eu acho que é o tema do nosso encontro de hoje, né? Que a psicanálise precisa sustentar interrogantes para pensar o gênero, inclusive, né? E que ela não precisa, né, dar respostas nesse momento, ela tem que poder fazer perguntas para sair desse lugar de conforto de que tudo, uma vez inscrito, tudo uma vez já dito, fica, então, válido para a vida toda como dogma, né? Não pode ser por aí. O Ayushi faz, né, essa tentativa de dizer como é que se funda, né, o psiquismo do bebê, né, em relação ao gênero, né? Ele diz que o adulto atribui um gênero à criança, nomeando a sua pertença do gênero. Você é uma menina, você é um menino, e bombardeando de mensagens prescritivas. O que é ser um menino? O que é ser uma menina, né? Essas mensagens, todavia, são ambíguas. Carregam tudo aquilo que o adulto pensa acerca das mulheres e dos homens, mas também todas as suas dúvidas, ambivalências, incertezas e conflitos inconscientes. O infante precisa simbolizar esses enigmas e encontrar um recurso para traduzir essas mensagens plurais do gênero em termos de sexo anatômico e binário. Esta simbolização, na maioria dos casos, visa a recalcar toda a subjetivação plural e diversificada do gênero, mas produz assim um resto de tradução, o sexual, que é constitutivo do inconsciente. Então, não é tão simples que a gente vai pensar que se estrutura tanto o sexual quanto o gênero. A gente vai pensar, né, como que essas inscrições primárias foram escritas e como cada um conseguiu, né, processar, simbolizar isso que recebeu. Eu já falei disso, mas talvez assim fique um pouco mais claro, né? Que na designação de gênero, a gente vai precisar pensar nas identificações primárias. Então, eu já tinha dito que a inscrição de gênero vem anterior à diferença sexual, né? Lá seria do Édipo. Então, a gente, se pudesse colocar assim nessa linha do tempo, nós vamos pensar, né? A partir de uma proposição da Sylvia Bleichmer, né? Que existe primeiro o sexual que vem inscrito, né? Esse adulto que inscreve o sexual no bebê, né? Nesse corpo, né? Que vai ser excitado por um adulto nos cuidados, né? Tudo que o adulto inscreve de prazer e também, né? Da falta do desprazer, isso inscreve, né? O sexual na criança, que está lá na noção do apoio em Freud. Depois disso é que vai se inscrever a noção de gênero, que está na composição do eu. E depois que as diferenças anatômicas vão acontecer. Então, percebam que a gente tem aqui uma tentativa de pôr numa nova organização, né? Essa metapsicologia da fundação do próprio sujeito, porque a Sylvia Bleichmer diz que o inconsciente é um produto da cultura fundado no interior da relação sexualizante com o semelhante, né? Com esse outro que faz os cuidados. E aí, né? Como que a gente pensa o gênero com a clínica, né? Teria que ter uma clínica de minorias de gênero, né? E para responder isso, eu pego essa citação do Tami Ayushi, que diz que não acredita, né, numa clínica do gênero ou das sexualidades minoritárias, que requeira uma abordagem analítica específica. Nem que a análise proceda de um modo diferente com sujeitos identificados como gays, ou heterossexuais, ou trans, ou cisgênero. Porém, a questão da violência de gênero se escreve de forma particular na prática clínica. Eu tenho que, por exemplo, poder escutar que uma pessoa cis que vai num médico ou que vai ao mercado, talvez não receba a mesma forma de relação que uma pessoa trans ou que uma pessoa gay. Então, não quer dizer que a psicanálise vai precisar fazer uma clínica para minorias. Mas é necessário que a gente também reconheça que nem tudo é intrapsíquico e que existem as violências e as questões sociais que vão se inscrever particularmente em cada sujeito. Por fim, né, eu acho que tem uma proposta muito interessante, que ainda é um projeto, não meu, um projeto para a psicanálise, né,
que é a proposição da Débora Tager, que diz que é necessário que a psicanálise possa ser pós-patriarcal, pós-heteronormativa e pós-colonial. E que, quem sabe, assim, a gente consiga, né, estar neste tempo, com as ferramentas necessárias para trabalhar com essa cultura, né? Quando ela diz uma psicanálise pós-patriarcal, ela está ali questionando, né, se os conceitos da psicanálise estão atados, né, colados em modos históricos dos gêneros, né, que são sustentados numa diferença hierárquica, numa diferença de poder. Então, a gente teria que retomar isso, né, para fazer uma psicanálise pós-patriarcal. Pós-heteronormativa, para pensar numa concepção que não seja binária da sexualidade. Usar, né, as questões da própria pulsão em Freud, que são fantásticas para pensar na possibilidade de ligar-se a qualquer objeto. Só que isso, né, precisa, né, de um movimento tanto da psicanálise quanto dos psicanalistas. E defende a ideia de uma psicanálise pós-colonial, porque, né, a gente não pode escutar, né, no Brasil, em 2021, uma criança com seus conflitos da mesma forma que Freud fez num contexto europeu, né? Então, que a gente saia desse lugar de teorias que são universais e que poderiam propor a dar conta de tudo, e que a gente sabe que não funciona assim, né? Gente, eu acho que eu estou falando demais, eu vou agradecer e vou abrir para que a gente possa conversar. Ai, muito obrigada, eu quero agradecer por essa tua fala, assim, foi fantástica, foi uma baita fala, quero te agradecer. E então agora eu acho que a gente abre para um debate, né, para quem tem perguntas, para quem tem comentários, enfim, para a gente fazer esse debate mesmo e essa troca de ideias. Antes eu quero relembrar que a gente mandou ali no chat formulário de presença, né, para quem quer certificado, enfim, se puder lembrar de preencher depois. Então agora eu abro para quem quiser fazer perguntas, comentários, enfim, para a gente ter esse debate. Abra os microfones, as câmeras, falem. Se tudo isso não serve para nada, se faz sentido, se não faz. Eu vi que o Luan levantou a mão, não sei se foi sem querer ou se... Não, acho que ele quer falar. Não, Ai, se alguém tiver alguma pergunta antes, eu posso aguardar, não tem problema. Mas vamos lá, então.